Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade ao curso Arquivos Implacáveis Meyer Filho. No nosso primeiro encontro, a gente falou muito sobre os primeiros passos, do Meyer, né? Quer dizer, como ele ah, começou a produzir e começou a criar e a pensar um circuito, né, de arte aqui em Santa Catarina. Então, foi muito baseado na Ilha Plantando da pessoal. Hoje a gente vai ter um encontro pensando em duas outras ilhas, a partir de duas outras ilhas, que é a Embaixada de Marte, no planeta Terra, e o Respeitável Público. Então, a gente vai ver dois momentos que que confluem, né? Ah, e aí a gente vai ver uma série de imagens, de trabalhos, mas também de textos, né? A gente já conversou sobre isso, sobre o fato de que o Meyer era também um escritor, e o quão importantes são os textos do Meyer para a produção, para o pensamento dele como um todo. Não só os textos de beirada de página, né? De notinhas de rodapé, mais as crônicas, as croniquetas, as charges, quer dizer, hoje a gente vai ver um pouco mais a fundo a importância do texto, da escrita na obra do Meyer Filho. Ah, então eu queria vou compartilhar aqui minha tela com vocês, vocês só me avisem se está tudo certo, se dá para ler. Peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Ok. Ah, sim, tá pra... A Embaixada de Marte no planeta Terra é uma ilha pensada como uma continuidade da Plantando da Pessoal. Significa que tem um percurso cronológico que se passa aqui. E aí, para tentar abordar isso de uma maneira mais sintética, eu queria ler um texto que a gente, né, a equipe curatorial, escreveu sobre essa ilha, que diz assim: após uma primeira ida ao planeta Marte, ao ser abduzido em um hotel da cidade de São Paulo, durante sua primeira individual naquele estado, na casa do artista plástico em 1963, Meyer contou essa aventura pela primeira vez no programa Mesa Quadrada, de Manuel de Menezes, na rádio Jornal A Verdade. O artista passou a se autodenominar embaixador de Marte no planeta Terra. O ponto de partida desta ilha é o texto Respeitável Público, que logo daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês no formato de áudio, no qual Meir Filho narra a ida ao planeta vermelho para então pensar em como Marte o representa e desperta nele a sensação de ilhamento e de angústia, o desejo de reconhecimento e a utopia de um novo mundo. Para Meir Filho, Marte não é um lugar ideal, Marte é um lugar ideal, um espaço de um projeto não somente artístico, como também humanitário, e onde ele é um grande artista universalmente reconhecido. A partir da Embaixada de Marte, Meyer tece críticas ao circuito artístico, principalmente a cena catarinense e florianopolitana, e pensa o trinômio local, internacional, universal. Por entender que era um socialista à sua maneira, e que toda arte é política, discordava da opinião de ilustres membros do Partidão e não menos ilustres intelectuais da esquerda festiva, que o criticavam por não desenhar apenas operários e gentes do povo. Meyer Filho, que trabalhou durante 30 anos e 61 dias sem receber um único centavo extra, por não ter optado pelo fundo de garantia, esbravejava que não estava cometendo nenhum crime tipicamente capitalista, por desenhar galos e personagens fantásticos e surrealistas. Ainda sobre seus conflitos internos, que estavam entre o ser artista bancário e o ser artista artista, este último só foi possível depois de sua aposentadoria em 1971. Vale lembrar que Meyer sempre foi, com seus 1,65 m, apresentado às pessoas como um alto funcionário do banco.
ao que ele replicava com frequência: sim, sou bancário pelas circunstâncias da vida, mas tão logo termino o expediente bancário, viro, como que por um passe de mágica, o pintor Meyer Filho. Formado em contabilidade, Meyer Filho foi um desenhista e pintor autodidata e precisou muitas vezes provar para a sociedade e para o próprio meio das artes que era, sim, um artista. Essa tarefa não foi fácil, porque sem um diploma em belas artes e se recusando a pintar centenas de medíocres e repetitivos retratos de políticos e autoridades civis, militares e eclesiásticas, e sem homenagear com seus quadros as excelentíssimas esposas da burguesia local, ele precisou se autoproclamar e se autolegitimar como artista para, em seguida, conquistar seu lugar em Marte como pintor plenipotenciário, ocasião em que a imprensa e a crítica paulista, mineira e carioca passaram a conhecer e exibir seus trabalhos. Então, o que a gente estava conversando era sobre a ideia de que a ida de Meyer Filho para Marte tem uma localização espaço-temporal. Espacial, que é São Paulo, que foi durante a primeira individual do Meyer Filho em São Paulo, na Casa do Artista Plástico, e temporal, que foi em 1963. Esse foi um ano fundamental para o trabalho do Meyer, porque foi um ano onde ele, de fato, percebeu e sentiu que ele tinha o reconhecimento da crítica paulista. Então, ele vai fazer essa viagem interplanetária no mesmo momento que ele faz uma viagem de Santa Catarina para São Paulo, né, a gente tem que considerar que São Paulo segue sendo o principal eixo onde tudo passa, né, aqui no Brasil, né? Então, o eixo Rio-São Paulo, já nessa época, era fundamental e ainda hoje, infelizmente, mesmo com toda a luta, segue sendo, né? ah, Eixos principais por onde o circuito transborda, digamos assim. E o Maher sabia disso, né? Tanto é que ele é abduzido nesse momento. E aí eu trouxe para vocês algo que eu acho muito. Ah, perdi a página, peraí. Aqui. Só um minutinho, que quando eu mudei a apresentação, eu perdi a página que eu queria. Hum, Esse é o livro que a gente já lançou e que já está disponível no Moodle para vocês, tá? Vocês podem baixar aqui, ó. Achei. Nessa entrevista, que chama O Embaixador do Brasil em Marte, ele narra, ele conta o fato que é esse dia que ele finalmente chega no planeta vermelho, que está aqui, ó. Ele diz assim: olha, eu descobri que era o embaixador do planeta Marte no Brasil desde o Arroio Chuí ao Rio Oiapoque no ano de 1963, quando pela primeira vez eu, como catarinense, expunha individualmente numa grande galeria de arte de São Paulo, a Casa do Artista Plástico. Eu fui convidado especialmente, me bateram à porta do hotel e eu vi um sujeito meio assim, todo diferente, mas um sujeito muito bacana, né? Eu perguntei quem ele era e o que ele queria. E ele falou para mim que era um cidadão do planeta Marte e queria me levar para lá. E eu fui. Então o negócio foi um troço. Eu não posso dizer para vocês certos pormenores, porque essa é uma coisa de muita importância. Eles não estão interessados em ter um contato direto no momento. A velocidade que a gente vai é de 20 a 40 minutos até o planeta Marte. O meio, eu também não posso dizer como. O formato da nave é uma coisa incrível, que muda de forma toda hora, é uma coisa incrível. Mas eu não posso dizer para vocês, porque eu não sou engenheiro espacial, né? Eu fui 20 e poucas vezes ao planeta Marte. Já contei várias coisas que eu vi lá.
E já tive em outros planetas também. Os outros planetas que ele teve eu não conheço, né? Não li em lugar nenhum. A gente tem conhecimento de Marte. Essa daqui é uma novidade dessa entrevista. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que ele vai trazer as referências da Terra para Marte. Ou seja, ele vai entender que em Marte se conhece a cultura da Terra. E que em Marte, portanto, conhecem grandes artistas. E um desses grandes artistas é justamente o Picasso. E aí tem esse momento que é muito engraçado e que ele vai dizer assim, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Ele chama assim, milhares de galos. É essa conversa, né? E ele vai dizer: eles conhecem alguns programas de televisão da Terra. Eles conhecem também o pintor Picasso. E, é claro, eu, que já tive muitas vezes lá, né? Mas eu não faço comparação de quem é o melhor. São iguais. Ele está falando da relação dele com o Picasso. Que, assim, se tem uma coisa que o Meyer tem é um ego totalmente inflado, né? Essa relação dele com o Galo já passa por aí, assim. Mas mais do que isso, o que a gente está vendo aqui é esse lugar de reconhecimento pelo autorreconhecimento. Então, ele sabia que ele era um artista fundamental e importante para a arte brasileira, né, do seu tempo, mas não tinha esse reconhecimento. Então, ele se dá, né, ele se coloca nesse lugar. Bom, já que vocês não estão me vendo, vejam, né, os marcianos estão olhando para mim e olhando para o Picasso. E aí ele fala, né? Mas eu não faço comparação de quem é o melhor, são iguais. Eu nunca tive interessado em ser melhor que ninguém. Eu não me considero particularmente melhor que ninguém. Mas se alguém achar que é melhor que eu, ele tem que fazer aquilo que eu faço melhor do que eu. Eu já fiz mais de 2.000 galos diferentes. Eles têm que fazer 2001 melhor que eu. É o meu processo. Eles lá acham que Meyer Filho é o melhor pintor da Terra. Mas eu nunca estive interessado nestas coisas. Eles acham que eu sou o maior pintor do planetinha. O Picasso está na mesma linha também. Então ele se coloca num lugar extraterreno e se coloca num lugar de prestígio, né, de alto prestígio. Ou seja, Meyer, e aí o entendimento que a gente tem é que Meyer, para Marte, é esse lugar heterotópico, é esse lugar onde as coisas acontecem, mas não estão ali. E isso se dá num movimento de muita angústia também, né? Como eu comecei um pouquinho a falar na aula passada. A ideia da heterotopia, e isso é um conceito do Foucault, quando ele vai pensar espaços que estão e não estão, que são e não são, são espécies de intralugares, são espécies de entrelugares, como é o cemitério, por exemplo, como é um navio pirata, por exemplo, são lugares que estão flutuantes. E aí, de certo modo, Marte, para Meyer, não deixa de ser esse lugar, né? É um lugar idealizado também, de certo modo, né? Um lugar onde ele, de fato, gostaria de estar, mas aqui na Terra, não em Marte. Então, ele vai criar essa grande ficção para pensar e para articular a própria obra no circuito nacional. E aí isso transforma a obra do Meyer dá um salto gigantesco nessa época. Ela muda o registro, ela se transforma, ela cresce de uma maneira estratosférica, e aí ele passa a representar esse planeta. E ele passa a criar
outras ficcionalizações acerca desse planeta. E é isso que é interessante, porque ele começa a perceber os problemas do planeta Terra, como as guerras nucleares, por exemplo, e ele começa a ver que, bom, só um minutinho, deixa eu ver o chat aqui. Ele começa a perceber que os problemas que a gente tem no planeta Terra passam, então, a serem resolvidos em Marte. Por exemplo, né, ele escreveu uma crônica chamada Os Maravilhosos e Misteriosos Jardins do Planeta Marte. Vocês já sabem que o Meyer tinha muito desejo de ser agrônomo, que ele estudava o cosmos, mas também estudava as coisas pequenas da Terra, que se interessava por árvores frutíferas, que tinha uma horta no quintal da própria casa, então que se interessava muito pelo plantio, que se interessava muito pela vida animal. Na biblioteca dele tem diversos livros sobre isso. Ah, e aí ele se interessa por essa relação que está entre arquitetura e paisagismo, a gente pode pensar assim, não à toa tem diversos casarios, ele vai estudar e pensar sobre os fundos de quintal, e aí ele escreve uma crônica de uma série de crônicas inéditas que serão oportunamente enfeixadas em livros sob o nome Histórias de um Pintor Ilhéu, e que a gente teve a felicidade de apresentar para vocês na publicação que a gente fez desse projeto, que eu estou apresentando em detalhe para vocês. Então, a crônica diz assim: Os maravilhosos e misteriosos jardins do planeta Marte. Para início de crônica, eu te direi, assustado leitor, que a história que vou te contar é absolutamente verdadeira. Sim, ela é totalmente verídica, acredites ou não. Em minhas numerosas viagens, de ida e volta ao nosso querido planeta vermelho, muitas coisas me entusiasmaram e me intrigaram. Mas o maior mistério para mim, durante muito tempo, foram os seus jardins. Sim, os seus maravilhosos e misteriosamente sempre verdes e sempre floridos jardins. Como você sabe, as plantas são como os animais e os homens. Nascem, crescem, murcham e morrem. Como então explicar o perene verdor dos extraordinários jardins marcianos? Como bom caipira, eu não queria passar por tal e perguntar aos meus amigos marcianos a solução do mistério. Conheço um amigo que, ao visitar pela primeira vez a grande São Paulo, tomou um táxi e sentenciou gravemente: Teatro Municipal. Após percorrer ida e volta, umas 20 quadras, o táxi parou exatamente a 50 metros do ponto de partida. Afinal, não ficaria nada bem se os paulistanos soubessem que ele não conhecia a cidade. Disposto a desempenhar brilhantemente o papel de detetive cósmico, visitei sozinho numerosos jardins marcianos em todas as estações do ano e em quase todas as horas. Mas a solução do mistério estava exatamente no quase. E veio de repente, inesperadamente, tal qual a descoberta da penicilina, por acaso. Em uma das minhas viagens de volta, a poderosíssima nave sideral, por motivos técnicos, partiria rumo a Florianópolis, em plena madrugada marciana. E pela vez primeira, desculpa, levantei-me na alvorada do dia marciano, 3 horas antes da partida da nave. Rápido vesti-me, fiz um ligeiro desjejum e parti imediatamente em visita ultramatinal aos misteriosos jardins. Então logo cheguei ao maior e mais belo deles. Uma enorme surpresa quase me fez morrer de susto. No lugar dos numerosos canteiros de flores, havia enormes buracos circulares, retangulares e de outras formas mil. Teria havido um terremoto ou rebaixamento geométrico do terreno naqueles locais? Atônito, sentei-me no primeiro banco, mas não demorou muito, e eu, esperto detetive sideral, havia deslindado o estranho e maravilhoso mistério. Sim, ao ouvir bem acima de minha cabeça um já tão meu conhecido zumbido de overcraft marciano, olhei para cima e vi numerosos deles, que suavemente iam descendo, exatamente nos locais onde estavam localizados os canteiros de flores desaparecidos. A troca dos canteiros era feita durante a madrugada,
para evitar problemas de trânsito e de tráfego. Você, atônito e incrédulo, naturalmente indagará: e por que não acontecem estas coisas maravilhosas em nosso pobre e sofrido planeta Terra? A resposta é ao mesmo tempo muito simples e muito complexa. Nos dicionários, nas enciclopédias e nos jornais daquele planeta, há muito foi riscada a palavra que entre nós consome muitos milhões de vidas humanas e muitíssimos bilhões de dólares e outras moedas menos nobres: guerra. Então ele cria uma crítica, ele cria um imaginário, ele imagina um jardim entrando e saindo da Terra, jardins sempre floridos, porque em Marte não tem guerra. Porque percebe justamente, como um bom socialista, à sua maneira, que essa não é a forma mais interessante de resolver as questões político-econômicas sociais do mundo, né? Ele vai fazer e tecer essa crítica puxando para os interesses dele, obviamente, que são os interesses botânicos. E aí, é, deixa eu pegar aqui uma coisa, porque tem um lado do Meyer que é muito engraçado, e a Sandra está aqui hoje, inclusive, como prova disso, a filha, mas ele era muito irônico. Ah, e ele avacalhava, assim, eu acho que esse é um termo que se usava muito para falar, e que ele falava também. É, tinha toda uma questão extremamente séria e complexa no pensamento e na obra, mas ao mesmo tempo muita ironia e muito humor. E isso marca a produção do Meyer, isso é algo que está na fala dos colegas dele, isso é algo que é muito presente na fala do Tércio da Gama, que a gente recém entrevistou. E quando ele fala do Meyer, ele sempre fala rindo, ele diz: o Meyer é um gozador. E eu acho que essa personalidade do Meyer aparece muito nesse pequeno textinho da Ruth. A Ruth era a esposa dele. E aí eles foram juntos para São Paulo, para essa exposição onde tudo acontece, né? É, na casa do artista plástico, que foi o momento em que ele foi abduzido pela primeira vez, o momento que ele foi para Marte pela primeira vez. E aí a gente encontrou no acervo uma cartinha, que era não era nenhuma carta, era um manuscrito da Ruth que seria publicado em algum jornal, possivelmente, mas que a gente não tem nenhum outro registro desse texto, a não ser nesse pequeno pedacinho de papel rasgado em manuscrito. E aí a gente pediu para a Sandra transcrever esse manuscrito, que conhecia a caligrafia da mãe, e a gente ganhou, foi um presente esse texto, porque é o único texto da Ruth que a gente tem no acervo, que a gente tem acesso. E é um texto muito engraçado, e por isso que eu trouxe para vocês, porque eu acho que ele mostra um pouco desse Meyer Filho, que é muito complexo e, ao mesmo tempo, muito gozador, assim. Quer dizer, não tinha pudores o Meyer, né? A sensação que dá com esse texto é que, assim, ele sabia o que estava fazendo. E aí ela diz assim, né? Uma carta dele sobre a viagem a São Paulo, desse ano, 1963. Conviver artisticamente com o pintor Meyer Filho, entender seus momentos de excitação artística, seus impulsos, suas revoltas, principalmente durante sua permanência como funcionário do Banco do Brasil, não foi fácil. Não, não foi fácil, não. Ela dá uma ênfase assim. Sua mãe já dizia que já me estaria reservado numa das igrejas de Florianópolis um lugar para mim quando morresse, pois são 31 anos de convivência acompanhando as exposições no Rio, São Paulo, Curitiba, Brasília, é que vi seu talento como artista, pois em qualquer desses lugares onde expôs, não deixava de dar seus depoimentos falando sobre arte em televisões, jornais, etc., mostrando seu profundo conhecimento. Nessas nossas viagens, usufruímos de muita coisa boa, conhecendo artistas como Anita Malfatti, Carmélio Cruz, Walter Zanini, Paula Rezende, a dona da casa do artista plástico, que em sua casa aconteceu um fato pitoresco. Ela nos ofereceu um almoço requintadíssimo. Lembrando que a Ruth era requintadíssima, né? Muito diferente do meu filho.
Ah, quer dizer, o Meyer era quando queria, né? Também, eu acho que isso é uma coisa que a Sandra fala muito, assim. Ah, mas só quando queria. Dona da Casa do Artista Plástico, que em sua casa aconteceu um fato pitoresco. Ela nos ofereceu um almoço requintadíssimo, à francesa, com vinhos estrangeiros, tudo que estava em casa era importado. Mesa com tampo de cristal, etc. Após o almoço, foi-nos servida a sobremesa, que era fatia de pandeló com chantilly. Perguntando ela ao Ernesto se aceitava a sobremesa, e ele respondeu que gostava muito de pandeló, pois sua mãe fazia muito, mas que não estava com vontade de comer naquele momento. Mas ela embrulhasse que ele levaria para o hotel para comer em outra ocasião. Neste jantar, o marido da Paula Rezende, o engenheiro Rezende, não me recordo o nome dele, nos dizia: eu preciso me congratular com o governo de Santa Catarina por ter um artista de tamanho valor, levando as artes plásticas para fora do estado, elevando o nome de Santa Catarina culturalmente. Neste tempo era governador o Dr. Aderbal Ramos da Silva. Essa exposição foi de grande sucesso na galeria A Casa do Artista Plástico, sendo que a maior parte da aquisição foi feita pelo físico e professor da Universidade de São Paulo, Mário Chamberg. Outro fato pitoresco, além dele ter pedido uma marmitinha para levar provavelmente para os marcianos que bateram na porta do hotel momentos depois que ele saiu desse lugar, da casa da Paula Rezende. Outro fato pitoresco é sabido que o artista Meyer Filho nunca fez e não fará quadros por encomenda, isto é, quadros iguais da mesma série, e numa de suas exposições que me lembro, na sede antiga da ABB, na Praça Pereira Oliveira, em que estavam presentes, só um minutinho que eu vou fazer, aceitar aqui uma pessoa. Oi, Luiz, a gente está no meio da leitura de um texto do Meyer, eu vou dar continuidade, depois tu pode retomar o começo do encontro na gravação, tá? E aí diz assim, outro fato pitoresco. É sabido que o artista Meyer Filho nunca fez e não fará quadros por encomenda, isto é, quadros iguais da mesma série. E numa de suas exposições, que me lembro, na sede antiga da ABB, na Praça Pereira Oliveira, em que estavam presentes outras pessoas, entre outras pessoas, né, o desembargador José Rocha Ferreira Bastos e Antônio da Nova, de saudosa memória, que eram assíduos frequentadores de suas exposições. Incluo aqui também o Nelson Nunes, um dos nossos contraparentes, disse: Meyer, se você fizesse estes quadros que estão aqui nesta parede, era aquela série Bico de Pena em Fundo Preto, você já estaria milionário. Mas, diz o Ernesto, esta série já está encerrada, estou partindo para outra, eu não copio os meus quadros, aliás, não repito, isso é para retratista. E aí aqui ele manda um recado para o Martinho de Aro. Quando ele vai falar que ele não faz quadros por encomenda, ele também vai dizer, eu não vou fazer quadros da burguesia local, nem das esposas, né, dos políticos, porque não é isso que me interessa. Eu não vou me vender, né, para o sistema capitalista, porque eu quero fazer aquilo que eu acredito que deve ser feito. Então, do mesmo modo que ele se orgulhava de não ter pintado 2.000 galos iguais, como eu li para vocês na entrevista, ele também se orgulhava de não pintar a esposa de político. Ele também se orgulhava de não fazer retrato para sobreviver. E por isso, por essa razão, a gente vai olhar isso mais profundamente no próximo encontro, é que ele seguiu sendo funcionário do Banco do Brasil, ainda que o desejo dele fosse de poder produzir em tempo integral, né? Tanto é que em 1971, que é o ano que ele se aposenta, ele vai chamar de o ano da libertação, que é o ano que ele finalmente sai do banco e pode olhar para o próprio trabalho. Também é um ano que ele dá uma travada, ele passa alguns meses sem produzir, enfim. E ele vai falar sobre isso numa entrevista. Então, tem, eu acho que uma série de entrelinhas nesse texto da Ruth, que por um lado é muito engraçado, e ela vai dizer ela vai chamar o que eu estou chamando de engraçado de pitoresco, né? Ele pedir a marmitinha
e dizer que ele não faz nada por encomenda. Essa série de 1963, que é uma série de bico de pena de nanquim branco sobre papel preto, é uma série super rara na produção do MF. E que ele de fato fez muito pouco, porque ele não se repete, não queria se repetir, não ia ficar repetindo fórmulas que deram certo. Então, isso é algo que é recorrente, eu acho que é importante a gente ter em consideração quando vai pensar, olhar para a obra do Meyer, né? Deixa eu sair daqui, porque eu quero agora mostrar para vocês algumas imagens, para vocês entenderem de fato o que está se passando em termos de obra. Essa é uma imagem que está num jornal. Ela abre uma entrevista do Meyer Filho. É uma imagem que a gente não tem original no acervo, a gente não faz a menor ideia de que tamanho ela tem, como ela foi feita. Ela só foi encontrada no jornal impresso. E ele vai dizer: o dia em que descobri surpreso que era um cidadão do planeta Marte. Isso abre uma das entrevistas, se eu não me engano, no jornal Caldeirão. É isso mesmo, o jornal Caldeirão. E aí, é, a pesquisa no acervo do Instituto, no ano passado, ela trouxe algumas surpresas muito maravilhosas, e essa foi uma delas, que a gente teve que fazer uma triagem no acervo, a gente precisou fazer uma contagem do acervo, porque uma parte grande desse projeto é justamente a digitalização de todo o acervo e a catalogação de todo o acervo, né? De uma maneira um pouco mais definitiva, um programa mais definitivo, profissional, com imagens em alta qualidade, enfim, né? Um projeto também pensando o futuro do acervo, né? Do Instituto Meyer Filho. E nesse processo de triagem, a gente encontrou o que a gente já sabia que existia, que era um acervo de slides do Meyer Filho, mas foi a primeira vez que a gente olhou atentamente para esse acervo de slides, usando um dispositivo que a gente conseguia abrir essa imagem numa resolução razoável, assim, e aí conseguir digitalizar todos esses slides. Essa imagem que vocês estão vendo era um slide azul, assim, escuro, que não dava para ver nada, a gente não sabia que tinha uma imagem ali, até que depois de muito tratamento de Photoshop, a gente conseguiu chegar aqui numa imagem que pudesse dar leitura. E é muito interessante, porque aqui, esse trabalho, a gente tampouco sabe se é uma pintura sobre papel, se é uma pintura sobre Eucatex, tamanho ela tinha, a gente não tem nenhuma informação dessa obra no acervo, nenhuma imagem dessa obra, em nenhuma exposição, em nenhuma fotografia de nenhum lugar. Então, o único registro desse trabalho é nesse slidezinho minúsculo, e que ele vai dizer, né? Abaixo, Academia de Pintura Supermoderna. O pintor atual não necessita saber pintar, desenhar, nem conhecer arte. Abaixo, a autenticidade. E aí ele vai jogando os nomes: Chagall, Piero de la Francesca, Renoir, Manet, Cézanne, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. E aí tem essas pessoas, esses seres, que são seres que me lembram um pouco uns seres místicos, ah, não sei, assim, lembra um pouco uma cultura asteca, algo que vai por aí, esses seres alados, que também tem um pouco de malabarismo e que rondam essas placas, né? Lindo, fabuloso, genial, legal, ótimo, notável, bárbaro. Quer dizer, como que o Meyer estava pensando a arte moderna, né? E isso é algo muito fundamental que aparece aqui nessa espécie de charge, a gente poderia dizer, porque um dos pontos cruciais e mais fundamentais da carreira do Meyer Filho é quando ele cria, junto com o Assis, com o Tércio da Gama, com o Pedro Paulo Vicchetti, com o Aldo Nunes e outros, Thales Brignoli,
Rodrigo Diaro, são 9 artistas, o GAF, que é o Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis. Esse grupo é fundado logo após a inserção de vários desses artistas como ilustradores da Revista Sul. Então, eles se reúnem num grupo porque eles justamente estavam sendo taxados de malucos, de loucos, de pessoas transgressoras que nada entendem de arte, que não sabem pintar, que não sabem desenhar, porque o eixo central, o que se entendia por arte aqui, era arte acadêmica. E aí a gente vai para Eduardo Dias, a gente vai para Vitor Meirelles, né? A gente vai pensar que a gente tinha nesse momento, né? Tinha uma ruptura ali e que de Vitor Meirelles até o GAF, a gente tem também um espaço de tempo que muito pouca coisa aconteceu num cenário artístico, assim, muito pouca efervescência, de certo modo. Então, o que o Meyer vai fazer aqui, de certo modo, é a crítica que estava sendo colocada, postulada justamente para ele e seus pares do GAF, né? Quer dizer, vocês não sabem nem pintar, nem desenhar, nem conhecem arte, vocês não precisam fazer isso para serem artistas modernos. Então, ele vai jogar o tempo inteiro com isso, né? Trazendo o tempo inteiro também à tona a ideia de que ele era criticado pela esquerda festiva, que eram os burgueses de esquerda, de certo modo, que vão dizer, bom, Meyer, se tu és um socialista, como dizes ser, um comunista, como dizes ser, então tens que fazer pinturas do povo. E o Meyer vai dizer, não, eu não preciso, o meu trabalho é político, ainda que eu pinte os meus amigos marcianos, ainda que o meu trabalho navegue por um lugar, que é o lugar do surreal, que é o lugar do fantástico, que é o lugar do sobrenatural. Então, essa lógica de que um artista, para ser político, precisava estar aliado às questões sociopolíticas de uma maneira extremamente evidente, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, nos muralistas mexicanos, dentre tantos outros trabalhos e movimentos dessa época. E o May vai justamente tentar cortar isso, né? E aí ele vai para Marte, né? Quando ele vai para Marte é quando ele cria uma dissociação, e aí esse é um lugar que ele vai chamar de realismo fantástico. Nenhuma coisa, nem outra. Tudo junto ao mesmo tempo. Eu acho que a grandeza do trabalho do Meyer Filho está nisso, né? Em pensar que ele nunca deixou de pensar e de ser um crítico do seu tempo, e também nunca deixou com que a sua imaginação, as suas elucubrações fossem pausadas por uma crítica externa, né? Também que não deixavam de ser dos seus pares, né? Então, eu acho que essa foi um grande ganho para o acervo, está publicado no livro, é um trabalho que está na exposição, que vocês podem ver até final de janeiro, no MASP, a gente imprimiu esse trabalho lá também. Eu acho que essa charge revela muito do pensamento do Meyer, mas, sobretudo, do pensamento de uma época. Aqui é a capa do jornal, sou um artista universal. E essa relação dele com. Aqui aparece a relação dele com o sistema da arte no Brasil, né? Sempre trazendo nos seus convites, nos seus catálogos, textos de críticos sobre ele. Aqui, do Flávio de Aquino e da Rosa Pessoa. E como vocês podem perceber, sempre tecendo críticas, sempre tecendo comentários nas bordas. Então, aqui ele cola, né, esse convite nesse papel quadriculado, que é um papel que ele usa, tinha um acervo desse papel que ele usa por anos, assim. Ele vai dizer, essa foi a primeira exposição individual de artista moderno catarinense, fora do estado de Santa Catarina, em 1960. Vários pontinhos de exclamação.
Sabem como os medíocres e os invejosos procuram desmoralizar quem tem valor, chamando-os de malucos, bichas, viados e outras cocitas mais. Porque na crítica do Flávio de Aquino, Flávio vai dizer: durante anos os florianopolitanos olharam Meyer com o mesmo olhar irônico que se dá aos loucos mansos. E o Meyer vai comentar: louco manso, coisa nenhuma. Louco manso, coisa nenhuma. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Vocês querem me desmoralizar me chamando de louco manso, né? Me chamando de maluco. Mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Ele prova isso, né? Quando 3 anos depois ele finalmente tem uma crítica absolutamente favorável. Quando ele faz exposição na casa do artista plástico, ele vende tudo. Ele volta de mão vazia para Florianópolis e o coração cheio. E aí aqui, esse fragmento de jornal que eu acho super importante, porque foi feito um curso na Pinguim, que era uma galeria, sobre a problemática da arte contemporânea. E aí aqui, se a gente olhar, olha, o curso, ele era, o programa, né? Era o Mário Pedrosa, falando das origens da arte moderna, etc. O Ferreira Goulart, falando sobre a redescoberta da realidade, a crise da representação, e tudo mais. E o Flávio de Aquino, que era um crítico de arte que gostava muito do trabalho do Meyer, apoiou muito o Meyer Filho, que vai falar sobre o academicismo no Brasil, de Visconde a 22, do modernismo de 22 a 45, de 45 até hoje, e das bienais. Nesse ponto de 45 até hoje é quando ele traz o Meyer Filho. E quem ilustra, né, a imagem que ilustra o programa de arte contemporânea da Peguim é justamente o trabalho do Meyer Filho. E isso é para mostrar para vocês como, de fato, né, a gente tem um programa com Mário Pedrosa, com Ferreira Goulart, com Flávio de Aquino, e o Meyer estava ali, né? A gente está falando de 1960. Então, toda essa ideia muito errônea de se pensar um modernismo tardio cai por água abaixo. É muito importante a gente tentar pensar fora do eixo Rio-São Paulo e pensar as particularidades dessas cidades, desses estados, desses lugares, como que os circuitos, né, eles vão se transformando na medida em que esses artistas vão repensando e atuando nesse circuito, né? Aqui uma imagem do Meyer Filho na Galeria Penguin. Esses são os bicos de pena dessa série. E aí a fortuna crítica do Meyer aqui nessa década começa a acontecer. É um momento para ele muito grandioso de crescimento como artista e de reconhecimento. Essa é por exemplo, essa é uma carta de negociação para ele fazer uma exposição individual no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. E aí ele está aqui se comunicando com Augusto Barboso, né? E aí ele, né, faz um comentário assim, eis como, sem nenhum apoio de Santa Catarina, eu me virava para expor fora do estado. Fui direto ao Museu de Arte de São Paulo para arrumar uma individual no citado museu. Em Florianópolis, eu era conhecido, considerado um maluco, que trabalhava no Banco do Brasil e tinha mania de dizer para todo mundo que era um artista. Quando ele vai ao Museu de Arte de São Paulo, ao MASP, ele mostra a produção dele, ele conversa com a equipe do museu, e imediatamente ele tem uma resposta positiva. Depois, por uma questão burocrática que a gente desconhece, é descaminhada essa exposição, ela não é realizada, mas são várias cartas de negociação para fazer essa exposição individual, e inclusive de recomendação que o Meyer escreva mais, que ele possa ampliar esses escritos, porque já percebem no trabalho do Meyer a importância da escrita, né? O Meyer como alguém, um artista que escrevia em 1960, era algo para essa época absolutamente relevante. Então eles, de alguma maneira, tentam, através dessas cartas, dessas conversas, pedir que o Meyer apresente mais trabalhos
manuscritos, né? E que eles possam ampliar a escala desses manuscritos. E aí a gente vai ter um manuscrito sem data no acervo, que é um manuscrito respeitável público. Que ele é longo, eu não vou ler ele para vocês, mas a gente fez uma gravação desse manuscrito que vai ser muito mais gostoso de ouvir, que é o que eu gostaria de mostrar, e aí para a gente dar continuidade aqui. Eu só preciso que vocês me digam se vocês estão seguindo. Vocês escutam? Dá para ouvir? Tem alguém por aqui? Tá, então deixa eu parar minha apresentação. Share sound. Acho que agora vai. Respeitável E público. agora? Moscou, 1962. Ao sair de uma exposição de arte contemporânea, Nikita Khrushchev, o coveiro do stalinismo, soltou os cachorros. A julgar pelo que acabo de ver, disse o secretário-geral do PCUS aos artistas, vocês não passam de um bando de pederastas e por isso mereceriam pegar 10 anos de cadeia. O coveiro acabara de exumar seu mais ilustre cadáver. E, mais uma vez, o realismo socialista voltou à moda na URSS. Não foi a primeira, nem seria a última. No afã de tudo democratizar, os soviéticos nivelaram a arte por baixo, tornando-a socialmente útil e educacional. Os artistas que não foram embora morreram ou se mataram. Caso de Mayakovsky, de desgosto, etc., etc., etc. Sérgio Augusto era repórter da Folha de São Paulo, 2/3/1986. Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, 1957. Foi a partir dessa época, 5 anos antes do acima citado Affaire de Moscou, que, na qualidade de ilustrador do jovem movimento literário e artístico da Revista Sul, editada em Florianópolis, comecei a ver filmes desse tipo. Na opinião de ilustres membros do Partidão e não menos ilustres intelectuais da esquerda festiva, eu, trocando os belos desenhos de operários e gente do povo pelos galos e personagens fantásticos e surrealistas, havia simplesmente praticado um crime tipicamente capitalista. Logo eu, que ao aposentar-me como bancário, no para mim histórico dia 22 de julho de 1971, após trabalhar durante 30 anos e 61 dias, não recebi um único centavo extra por não ter optado pelo fundo de garantia. Em meu belo catálogo pôster, intitulado Meyer Filho, 60 anos de 1979, citei, entre outras coisas, que desenho desde que me conheço por gente. Fiz milhares de desenhos rápidos e estudos em uma certa hora do cafezinho. Fui, entre os artistas residentes em Santa Catarina, o primeiro a expor individualmente em museus e galerias de arte de Florianópolis, o Museu de Arte de Santa Catarina, 1958, Rio de Janeiro, Galeria Penguin, 1960, Belo Horizonte, Museu de Arte de Belo Horizonte, 1961, São Paulo, Casa do Artista Plástico, 1963-1964 e Buenos Aires, Galeria Lagar, 1976. Fiz 24 exposições individuais, em Florianópolis, Porto Alegre, Cascavel, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Buenos Aires e Mar del Plata, e participei de mais de 80 exposições coletivas. Mas, para vocês não pensarem que minha vida de artista tem sido sempre um imenso mar de rosas, morando na então pequena e burguesa Florianópolis, terra do sol, mar, vento sul e chuva,
a centenas de quilômetros do eixo Rio-São Paulo, em verdade vos digo. Durante anos, os florianopolitanos olharam Meyer Filho com o mesmo olhar irônico que se dá aos loucos mansos. Durante todo esse tempo, só ele acreditou no seu talento. Flávio de Aquino, Revista Bilíngue, Módulo, número 19, de 1960. Sim, durante muitos anos me perguntaram: Ernesto, se tu és realmente o artista que vives dizendo, por que não pedes demissão do teu trabalho de bancário e procuras viver de tua arte? Assim provarás que és realmente um artista. Quase fiquei afônico, porque durante muitos e muitos anos dei sempre a mesma resposta. Não faço isso por duas importantes razões. Primeira, sou pintor, mas não sou burro. Segunda, só porque Victor Meirelles de Lima, o mais famoso pintor catarinense do passado, morreu de fome em um domingo de carnaval do Rio de Janeiro, não tenho a menor obrigação de imitá-lo, morrendo também de fome em uma quarta-feira de cinzas do carnaval de Florianópolis. Inúmeras vezes fui, com meus 1,65 m, apresentado a estranhos como um alto funcionário de banco. Ao que replicava sempre: sim, sou bancário pelas circunstâncias da vida, mas tão logo termina o expediente bancário, viro, como que por um passe de mágica, o pintor Meyer Filho. E as raríssimas alternativas de um cidadão provar que era um artista eram: ter um diploma oficial de artista, de preferência da Escola Nacional de Belas Artes, pintar centenas de medíocres e repetitivos retratos de políticos e autoridades civis, militares e eclesiásticas, e, finalmente, dedicar os catálogos das exposições às referidas autoridades e homenagear, com seus quadros, as excelentíssimas esposas da burguesia local. Para terminar essa despretensiosa crônica, vos direi quais as estranhas e fantásticas diferenças entre o cineasta Orson Welles e o pintor Meyer Filho e as cidades de Nova York e Florianópolis. Acontecia o ano da graça de 1938. Orson Welles, utilizando-se de textos do célebre romance de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, causou enorme pânico, monstruosos congestionamentos de veículos e até suicídios ao anunciar, pelos microfones de uma poderosa estação de rádio de Nova York, que os marcianos haviam invadido os Estados Unidos da América e se aproximavam rapidamente de Nova York. Eu também, devidamente autorizado por meus superiores e hierárquicos do planeta Marte, no final da década de 60, anunciei em alto e bom tom, em uma noite de sexta-feira, aos incrédulos e estupefactos frequentadores dos 4 mais famosos botecos e lanchonetes dos 4 pontos cardeais da cidade, que havia estado no planeta Marte. Em seguida, mostrei-lhes alguns desenhos de marcianos e animais do distante planeta. A língua humana continua sendo um dos mais rápidos meios de comunicação. Dia seguinte, e em muitos outros dias, o jornalista Manuel de Menezes, proprietário da estação de rádio A Verdade, em seu programa diário Mesa Quadrada, fazia insistentes pedidos para comparecer em sua rádio, a fim de contar minhas aventuras no referido planeta. Expedi, então, um telegrama nos seguintes termos: qualidade embaixador do planeta Marte, de todo o território brasileiro, do Oiapoque ao Arroio Chuí, somente comparecerei acompanhado dos Mugnatas, que era um conjunto de jovens e talentosos músicos, entre eles meu filho Paulo Meyer, que abrilhantavam as noites dos clubes de Florianópolis e outras cidades do interior. E, finalmente, em uma ensolarada tarde de sábado, chegou o dia do tão esperado show. Com a ajuda dos Mugnatas, que executaram muitos números de seu variado repertório musical, e a participação da equipe de A Verdade, em um programa de mais de
4 horas de duração, reprisado via cassete várias vezes, descrevi com grande riqueza de detalhes como era a vida no planeta Marte e sua imensa superioridade em relação à vida em nosso planeta Terra, onde, até hoje, campeiam, infelizmente, a fome, a vulgaridade, a safadeza, a miséria e a incrível burrice e estupidez em relação à vida. Os resultados práticos e imediatos destas duas performances, realizadas por artistas de nacionalidades diferentes, em hemisférios e décadas diferentes, sobre o mesmo tema, Marte, mas equacionadas sob ângulos e condições absolutamente diversas, não poderiam logicamente ser indiferentes. O cineasta, teatrólogo e desenhista Orson Welles, promovendo-se diretamente nos microfones de uma famosa estação de rádio nova-iorquina, adquiriu imediatamente a fama e o status mundial de gênio. E o desenhista, chargista e pintor Meyer Filho, comunicando-se pelos microfones de uma modesta estação de rádio de Florianópolis, capital do então quase desconhecido estado de Santa Catarina, aumentou enormemente sua fama regional de um maluco que trabalhava em um banco oficial e tinha a mania de dizer para todo mundo que era um artista. Confirmo e dou fé pública. Gente, esse é um manuscrito do Meyer. Ele tem por volta de 70 centímetros de altura, mais ou menos. É um manuscrito que na exposição a gente fez um facsimilar. Ele está sendo distribuído gratuitamente, mas ele também está publicado no livro. Esse livro que a gente está disponibilizando, né? Eu estou disponibilizando para vocês o PDF dele na íntegra, tá? Tá na pastinha dos arquivos extras do curso no Moodle, vocês podem baixar, fiquem à vontade. Mas a versão impressa vocês também podem solicitar pelo Instituto Meyer Filho, através do e-mail institutomf@gmail.com, de forma gratuita até o final de novembro. Então, esse é um manuscrito onde ele vai trazer todas as frases mais, de certo modo, faladas e conhecidas durante toda a vida dele, né? Ele vai falar da aposentadoria, ele vai falar do manuscrito que não vai morrer de fome igual o Vitor Meirelles numa quarta-feira de cinzas do Carnaval de Florianópolis, como, enfim, ele vai trazer praticamente todos os bordões que ele usou durante a vida para esse manuscrito. Mas o mais interessante desse manuscrito é ele pensar, bom, por que que Orson Welles em Nova York se torna reconhecido, conhecido e tido como alguém que passa pela noção de gênio, enquanto que aqui na província, em Florianópolis, numa ilha que já perguntaram para ele, mas a ilha de vocês é o quê? Coqueiro e rede, assim, as pessoas nessa época não entendiam exatamente do que se tratava morar numa ilha. Aqui ele era tratado como um louco. Então, isso eu acho que é o mais interessante, mais fundamental de se perceber nesse manuscrito, que, por um lado, ele é muito irônico e engraçado, e traz os bordões e tudo mais, mas, por outro lado, ele é uma crítica ferrenha, assim, né? E mostra que o Meyer sabia exatamente onde ele estava pisando, ele sabia quem ele era, ele sabia o quão a falta de cuidado, de sensibilidade, e de reconhecimento que as pessoas tinham, ou até mesmo de entendimento da obra dele que as pessoas tinham aqui. Então, ele conseguia, de alguma maneira, trazer uma leveza, né, via humor,
para pensar sobre esse lugar que ele habitava no circuito das artes. Quer dizer, sou pintor, mas não sou burro, né? Não tenho como largar o Banco do Brasil, o que sustenta a minha família e me sustenta, para ser apenas pintor, porque eu não vou conseguir viver da minha arte, porque vocês não vão comprar o meu trabalho, porque eu não faço retrato da burguesia local. Então ele tinha essa consciência que para manter a obra dele da maneira como ele acreditava, sem fazer retrato das esposas, né, dos burgueses, ele precisava manter o emprego dele no Banco do Brasil. Isso era algo muito claro, né? Vou entrar com mais profundidade nesse assunto mais para frente, mas quero continuar aqui mostrando alguns outros trabalhos para vocês. E mais do que mostrar alguns trabalhos, tem uma questão aqui também que para mim ressalta e que para a gente nesse processo curatorial foi muito importante, que é entender os procedimentos de criação do Meyer, né? E aí um deles não é só um procedimento de criação, é o que se repete, que tem a ver com o modo como ele pensava, como ele vivia, como ele articulava. É, Essa, por exemplo, ele escreve uma carta para o Theon Spanudes, tá? Então, ele coloca papel carbono em 3 faces. A original, ele manda por correio. Aí, a primeira versão do papel carbono, ele vai pintar, provavelmente na original ele já pinta o galo, essa parte vermelha. Daí a primeira versão, a primeira folha do papel carbono, que é essa aqui, que é a mais forte, ele vai pintar as partes que tem que ser vermelhas. Na segunda versão, ele também pinta as partes que são vermelhas. Aqui ele esqueceu de pintar a florzinha. E na quarta versão, ele de novo pinta as partes que são vermelhas. Então, esse procedimento de cópia, essa obsessão, esse medo de ser esquecido, essa necessidade de ser lembrado, e né, é a contramão do medo de ser esquecido, são muito presentes no trabalho do Meyer. Não é à toa que a gente teve uma dificuldade muito grande de fazer a triagem do acervo, porque a gente está falando de um artista que guardava dezenas de cópias de um mesmo jornal, dezenas de cópias de um mesmo catálogo, dezenas de cópias de uma mesma revista, de uma mesma carta, de um mesmo manuscrito, de uma mesma charge, ou seja, quando surge o Xerox, e ele descobre no Xerox a possibilidade de multiplicar o trabalho dele incessantemente, ele não mede esforços para fazer isso. Nenhum esforço para fazer isso. E isso é algo que é muito presente, né, no procedimento do Meyer. O Meyer, quando a gente fala de um artista que se gaba por fazer mais de 2.000 galos e nenhum deles ser igual ao outro, a gente está falando de um processo muito obsessivo também, né? Que para alguns beira a loucura, né? Para ele é um modo de viver. E aí aqui algumas outras questões, por exemplo, quando ele foi fazer a exposição em São Paulo, em 63, e que foi um sucesso absoluto, ele é chamado para fazer outra exposição novamente em 64. Então ele volta para a casa do artista plástico no ano seguinte, em 1964, é o mesmo ano que estava sendo inaugurada uma exposição individual da Tomi Otaki na Galeria São Luís. E aí a Tomi Otaki, aí essa é uma foto que eles se visitam, eles vão se ver, né? A Tomi, o Meyer e o Meyer, a Tomi. Essa é uma foto muito bonita, que é uma foto da Tomi Otaki com o Meyer filho, e que vai sair no estado de São Paulo. Aqui, a Paula Rezende, que é a dona da galeria, o Meyer, e o Mário Schemberg, que foi quem mais comprou e quem mais colecionou o trabalho do Meyer nessa época em São Paulo. É, eu vou só. Vocês depois conseguem ver em detalhes o que eu tô. Essa é a pasta dos trabalhos que estão na exposição e que estão no livro, tá? Eu vou parar em alguns para comentar, mas vocês têm acesso a todos eles no arquivo do livro que eu estou compartilhando lá no Moodle.
Ah, e é que a gente chega nesses seres, né? Nesses seres que ele vai. Aqui, por exemplo, ele vai. Em 1959, ele vai chamar isso de ave sideral. Então, isso cria uma desconexão com a própria ficção que ele vai criar. Porque, bom, ele vai para Marte em 1963, quando ele está na casa do artista plástico. Mas os marcianos e as aves siderais, os idílios cósmicos, já começam a aparecer no final dos anos 50 no trabalho do Meyer, na produção do Meyer. Quer dizer, como que uma coisa vai levando a outra? E como que ele vai encontrando maneiras de potencializar, primeiro, uma narrativa que é visual, né? E que aparece, por exemplo, aqui nesse trabalho, que é a Ave, de 59, e depois uma narrativa que é verbal, né? E que vai acontecer via história oral também, porque uma das coisas mais importantes que a gente precisa localizar no trabalho do Meyer é que ele era um cara que tinha uma comunicação muito abrangente. Ele era um comunicador. Ele gostava de se comunicar. Ele era um frequentador de bares, de clubes, né? Então, como que as histórias do Meyer passavam de pessoa para pessoa, de geração para geração. Até hoje a gente escuta, o meu pai contou, o meu avô contou essa história do Meyer e tal, quando encontrou o Meyer ele disse isso. Então, a história da vida e da obra do Meyer também é uma história oral. É uma história que a gente está tentando construir agora via texto, via escrita, mas é uma história muito articulada na oralidade, né? Na vivência, no dia a dia, desse circuito que se formava de intelectuais, políticos, artistas, escritores, etc. Né? Ah, mas tudo isso para dizer que há um espaço entre o que ele vai produzir no lugar desse cosmos, né? Desse espaço interplanetário, e quando ele diz que de fato vai para Marte. Aí quando Marte chega e entra com força no trabalho dele. Quer dizer, é uma ruptura textual, mas a ruptura imagética começa antes. Percebe? Aqui outro trabalho é de 1959. Ele começa a imaginar e a pensar esses seres extraterrenos no trabalho, mas só consegue dizer sobre isso, elaborar, né, essa, essa grande ficção que é verdade, é tudo verdade, alguns anos depois. Essa é uma série que a gente ama, a gente chama de Quer dizer, a gente, né? Sandra, nem sei se tu ama, mas eu sou apaixonada. Que a gente chama de Cabeludas. Esse trabalho é grande, é talvez um dos maiores desenhos do Meyer desse ano, dessa série de Nanquim, que é o Apocalipse. Um comentário dele, né? O que vocês estão vendo é o desenho, e por cima do desenho, o Meyer, posteriormente, cria uma moldura num papel, embaixo ele deixa uma partezinha com a legenda: Eis um belo exemplo de expressionismo, sim, senhor. Né? E aí a assinatura dele de cidadão, quando tem a cabeça do galo, e a assinatura dele de artista, quando não tem a cabeça do galo. Aqui o demônio também descansa, o ano que ele vai para Marte. E outros tantos seres cósmicos. Aqui o Cavaleiro do Apocalipse, os demônios à solta, esses estudos que ele vai fazer são estudos rápidos e rapidíssimos que ele vai dizer, e ele vai criando esse imaginário. Eu adoro esse. São esses dois seres de um olho só, né? Aqui é a Fuga do Paraíso,
Um Diabo Alado. E essa é uma série de desenhos que não se repete. Essa série dos anos 60 é quando ele vai usar uma canetinha mais grossa, é quando ele vai fazer um traço mais rápido, um traço mais aberto, que ele vai chamar de expressionista, né? E que não se repete. A gente não tem um retorno desses desenhos, nas décadas seguintes. Esse é um cosmos primitivo, um cavaleiro sideral. E é que a gente já começa a perceber, depois de ler, né, o texto dos Jardins de Marte, como que ele acontece de fato, né, na obra do Meyer. Essa paisagem que ele pintou por muito tempo, as paisagens de coqueiros, que o Franklin desenhou muito, que o Assis fotografou, filmou e também desenhou e pintou. Enfim, essa é uma obra muito extensa. Aqui são só alguns exemplos, mas tem muitos outros no acervo e muitos outros que não constam no acervo. É, E essa é uma ilha muito conectada, com o que a gente chamou na sessão seguinte de respeitável público, que é justamente esse lugar onde é um Meyer que se comunica com o mundo, e se comunica via jornal, via televisão, via rádio, quer dizer, comunicar para o mundo que ele esteve em Marte se deu pela primeira vez num programa de rádio, como ele cita nesse manuscrito que vocês ouviram agora, que é o respeitável público que dá nome a essa ilha. Então a gente tentou pensar essa ilha de um ponto de vista temático e não cronológico, tentando entender que lugar é esse, né? Por onde circula a obra do Meyer, porque a gente não está falando de uma circulação que se dá apenas em museus e galerias. A gente está falando de um trabalho cuja circulação se dá em espaços muito mais abertos, de comunicação muito mais direta com o público, que era algo que ele entendia ser necessário. Tanto é que ele vai pensar a ideia de Dazibal, que são essas mensagens rápidas e políticas que se dão na rua e que é um mote chinês, assim, né? Ele vai pensar o programa televisivo e ele cria um quadro que é muito maravilhoso, que é o Papo de Galo. Dizem que ele conversava com uma tainha nesse quadro, a gente não tem muitas informações sobre isso, mas tem uma informação que sai numa coluna que é a Zum Zum, que todos os dias, quando ele começava o programa Papo de Galo, ele já começava com 1 minuto cacarejando, e que era hilário, e que ele falava assim, o que queria, né? Assim, ele não tinha muito pudor. Não necessariamente falava de arte, podia falar de futebol, que ele adorava, podia falar de qualquer outro assunto, assim. Era uma coluna mais livre, mais aberta, para ele, assim. Ele com essa personalidade quase folclórica, assim, de Florianópolis, né? Então, ah, eu acho que quando a gente vai falar da Embaixada de Marte, desse lugar de autoafirmação como artista, de um reconhecimento nacional, externo, a gente também está falando de um artista que precisa organizar a sua produção. Ele tinha essa necessidade, ele organizava isso de diferentes maneiras. Organizar a produção do ponto de vista da crítica, de criar esse momento de pensar essa fortuna crítica, né? De como que isso acontecia tanto nas exposições
quanto nos catálogos e nos espaços que ele tinha de colaboração com outros pensadores. Então, por exemplo, isso que vocês estão vendo é um painel onde ele vai colar as matérias de jornal e de revista que ele acha que são mais relevantes, acredita que são mais relevantes da produção dele, desculpa, e ele vai criar esses vários comentários em torno. Isso é um painel de 1 metro por 1 metro, são 4, mas um deles está bastante deteriorado, nunca passou por restauro esse trabalho. E aí, se a gente der um zoom, né, a gente consegue ver um pouco do que eles falaram. Eu adoro esculhambar com os galos do pintor Meyer Filho, eu também, idem, e são esses burros, né, que estão falando. Então ele começa a criar essa ironia e essa autocrítica, essa crítica que ele mesmo encomenda e que ele mesmo faz e que ele mesmo reproduz e assim, faz a crítica da crítica, né? Ironia a crítica. Essa é uma das primeiras charges que a gente tem no acervo. Ela é de 1946. Foi feita em Curitiba. Só um pouquinho que eu engasguei aqui. E é muito interessante porque tem vários lugares para onde a gente pode olhar, né? Primeiro ele vai pensar em Florianópolis, a cidade Marte. Em 1946 ele estava estudando em revistas. O meu filho é autodidata, né? Então ele estava estudando em revistas sobre luz e sombra, perspectiva, retrato, perfil, enfim, e tudo isso aparece aqui, né? A gente tem essas imagens que parecem serem retiradas de revistas de cinema, de quadrinhos, e a gente tem vários estudos nele nesse aspecto. A gente tem um trabalho de chiaroscuro, um trabalho de luz e sombra super importante aqui nessa imagem. A gente tem a ideia da crítica social, já em 1946, que é um trabalho que, para a obra do Meyer, é um dos primeiros, né? A gente está falando de um dos primeiros trabalhos que a gente tem conhecimento do Meyer, jamais elaborados, e que já é uma crítica social, e que já é uma crítica política à própria cidade, Florianópolis, Cidade de Marte, e que já tem um estudo aqui de perspectiva. Então, a gente já vê esse edifício, né, pela sua quina, que vai acontecendo. Então, tem todo um estudo da técnica que aparece aqui, do que ele já vinha estudando e que a gente tem esse conhecimento no acervo. Mas isso não é o mais fundamental. O mais fundamental aqui é como que ele vai se posicionar politicamente. E é por isso que ele fica conhecido entre os artistas, entre os escritores, não artistas, os escritores da Revista Sul, razão pela qual ele passa a ilustrar essa revista. E o Grupo Sul, é importante lembrar que a gente entende que o Grupo Sul é o grupo responsável, o fundador mesmo, do modernismo aqui no estado de Santa Catarina. Então, aqui a gente tem, né, Imbecil, Aqui Mando Eu, a, como é que tá escrito aqui embaixo? Não tem que dar, não, ah, eu acho que é alguma coisa do tipo, a gente pode namorar porque a gente está escondido, porque, né, a gente está sem luz, as pessoas andando com luzes de lanterna, e aqui Nereu Ramos, nosso protetor, e uma manifestação, onde as pessoas
justamente estão reivindicando por água e luz em 1946. Isso começa e continua por um longo período. Aqui, essa é a segunda charge do Meyer, que chamava Sora de Jano, e aí, né, honestidade, justiça e tal, miséria, fome, corrupção, espantam-se os ratos. Então, essa relação, né, de enxotar os políticos, a miséria que está acontecendo, a fome, e ainda assim a exaltação da política, não tem como a gente não pensar uma situação atual. Essa é uma charge que poderia sair hoje no jornal e ela estaria absolutamente atualizada, assim, né? Então, tem diversos trabalhos que são essas críticas, por exemplo, aqui, né, as nossas estradas. Então, passa um político de avião ali, né, jogando dinheiro para as pessoas e tudo mais, e as pessoas se afogando na miséria. Visão fantasmagórica de uma rodovia asfaltada pelo senhor Irineu Bornhausen. Quer dizer, como que, através da ironia, que começa já aqui nos anos 40, 50, o Meyer vai pensar a obra dele e vai estruturar isso e vai se transformando ao longo da produção dele, até 91, que é o ano da morte dele, deixa de ser uma crítica mais direta e objetiva, mas a ironia contida nessas charges se mantém. Então, eu acho que essa é uma produção super importante do MEI, né? Aqui ele vai dizer: quem espera sempre alcança, e os bancários catarinenses esperam, e aí vão esperando. E a barba vai crescendo, né? Apartamentos breve, vila bancária. Quer dizer, ele vai criando essa crítica muito a partir da própria vivência e das próprias conversas, né? Aqui os postos de sacrifício, então, os executivos, os burgueses pensando, né, nesses carros que são comprados pelo dinheiro do povo, né? Aqui a fila do leite e o povo na rua pegando chuva, fazendo fila. E isso vai entrando cada vez mais nesse sistema, se imbricando nele. Os trabalhos do Meyer começam a circular nos jornais, começam a ganhar força nos jornais, e é por causa dessas charges que vocês estão vendo, eu adoro esse, que é o Ladrão de Galinha, que ele passa a ser conhecido e reconhecido. Essa é a porta de entrada do Meyer Filho no circuito artístico. Essas três charges de Brasil de 1954, assim, são Brasil 2022, completamente, assim. Porque ele vai dizer, né, a situação política do Brasil em 2 quadros. E isso que eu falei anteriormente, que é muito... acontece com muita frequência no trabalho do Meyer, é que a gente tem a charge original. Em algumas delas, não todas, né? A gente, eu tô dizendo, a Sandra Meyer com o acervo do Instituto Meyer Filho. E aí tem o jornal, onde essa charge foi impressa, de fato. Daí ele xeroca a charge que foi impressa no jornal e comenta anos depois. Então, essa que é uma charge de 54, em 1987 ele se pergunta: o Brasil, 1987, estará diferente, Meyer Filho, de uma série de charges publicadas entre 53 e 56. Que é algo que a gente se pergunta: o Brasil 2022 estará diferente, né? 2023 estará diferente? Quer dizer, esses lugares
que a gente está falando de uma sociedade absolutamente patriarcal, de um lugar de uma crítica social ferrenha, de uma crítica ao capitalismo, que evidentemente é algo que o Meyer está o tempo inteiro ah, não só criticando, como se posicionando contra, dizendo eu sou um socialista à minha maneira, porque também percebe nos extremismos um problema, e é por isso que ele se diz socialista à sua maneira, é algo que vai percorrer toda a produção dele. E aqui é onde, de fato, mais se evidencia. E aí depois ele xeroca de novo. E aí aqui o comentário que ele vai fazer é minha charge política, minha, cha- é, minhas charges políticas começaram na década de 50, quando eu me tornei surrealista. Isso nos mostra que o Meyer, como um artista absolutamente inquieto, está o tempo inteiro revisitando o seu próprio arquivo implacável. É um artista, ele não faz um determinado trabalho, abandona e faz outro. Ele volta, ele volta o tempo inteiro e ele atualiza o tempo inteiro o próprio acervo. E isso é algo extraordinário. Isso é algo que nos fascina no acervo do Meyer Filho, né? Me fascina, pelo menos. É, porque é alguém que reconhece a potência do que fez, que já sabe que está num outro registro, mas que volta para comentar aquilo, xeroca e fala de novo, porque percebe que aquilo precisa ser redito, que aquilo segue sendo atual. Então, é um artista que está olhando para si em relação ao mundo, ao contexto, né, ao planeta e ao sistema solar, né, ao sistema interplanetário. ah, Esses trabalhos de 56 que são mais pontuais, a gente só tem dois desenhos no acervo, que são esses dois aqui, dessa série. Ah, queria só voltar numa coisa, porque esse trabalho tem uma questão que é interessante, porque o que que ele faz? Ele vai fazer uma exposição de desenhos no museu, ok? Aí ele cria um folderzinho, que é esse aqui, Desenhos Meia Filho. O Museu de Arte Moderna de Florianópolis, na Rua Tenente Silveira, está apresentando uma exposição individual de desenhos do artista catarinense Ernesto Meia Filho. Você está convidado pela Meridional Publicidade. E ele distribui esse folheto, manda distribuir esse folheto em tudo que é lugar. E aí aqui ele escreve que essa propaganda surrealista em 1961 em Florianópolis, vejam, ele entende esse folheto de divulgação como uma propaganda surrealista. Foi distribuída a todos os frequentadores do cinema mais chique de Florianópolis, junto com um livreto de banalidades, na seção mais chique. E tá aqui a matéria que vai falar dessa exposição. No final, ele vai dizer que isso é um arquivo implacável de Meyer Filho. Ele quer que a gente veja isso, ele quer que a gente entenda que ele entende esses materiais de divulgação publicitários como algo que é parte do processo de criação dele, não está descolado. Tanto é que ele vai, ele cola, ele faz uma assemblagem, ele comenta, quer dizer, tem todo um trabalho hiper elaborado de uma tentativa de contar a própria história e ainda nos dizer que isso é um arquivo implacável, ou seja, não é algo que possa ser vendido, não é algo que possa ser descolado do próprio trabalho que ele reserva e que ele guarda, é, é algo que está integrado. Então, pensar a obra do Meyer como algo que diz respeito a desenho e pintura é algo que, para a gente, a nossa equipe curatorial, é absolutamente impensável. Não faz nenhum sentido. Então, sim, a gente entende que esse documento é um documento tão obra quanto uma obra-obra, né? Quanto o que se entende por obra.
E isso é um arquivo implacável, do mesmo modo que um desenho, do mesmo modo que uma pintura, do mesmo modo que uma fotografia. Nessa instância, a gente tem um olhar horizontalizado para a obra do Meyer Filho. E eu acho que isso é fundamental. Ah, essa daqui está invertida. Mas essa charge é uma outra que a gente só conseguiu ter acesso por causa dos slides que a gente digitalizou. E aí são esses velhos caquéticos, assim, esqueléticos, dizendo abaixo iê, morte aos cabeludos, é mesmo, é mesmo. E aí embaixo o título é A Marcha contra a Juventude. É que está invertido. Quando a gente digitalizou o slide já estava invertido. Eu não desinverti para mostrar para vocês, mas essa é a Marcha contra a Juventude. E aí, de novo traz, né? O Meyer traz essa ironia. Quer dizer, vocês não entendem o que está se passando no nosso tempo. Se atualizem, por favor. Essa é homenagem ao automóvel, de uma série enorme. E esse é o estandarte que eu comentei com vocês, que é Cocorococó. Essa é a versão ilho e meieriana do Dazibao, o famoso jornal mural do povo chinês. Então, como que o Meyer vai pensar a Dazibao, né, o Dazibao, no seu próprio trabalho? Como que ele vai pensar essas mensagens rápidas? Como que ele vai articular isso? Essa relação entre a estética e a política, essa relação entre o povo, né? Não entre o povo, mas com o povo. Que o Meyer dizia, se o povo não entender o meu trabalho, não faz sentido eu produzir, porque eu produzo para o povo. Isso era algo que ele tinha muito claro. A produção dele não se dava para contentar uma elite das artes. Ele produzia para as pessoas comuns, né? Não para as pessoas que frequentavam os sistemas das artes. Também, por consequência, né? Mas não era algo destinado a isso. E aí aqui, esse é o boletim da TV Barriga Verde, que é onde ele tinha esse, esse quadro, né, na TV. E essa coluna Zum Zum, que chama O Cantinho do Zum Zum, conta um pouco dessa história. A gente tem pouca informação, a gente não tem nenhum vídeo desse momento que ele tinha um quadro na TV Barriga Verde, mas tem algumas coisas que conseguem nos orientar. E aí que nessa coluna vai dizer: o Homem do Galo, por exemplo, está deixando o telespectador horrorizado, né, o Meyer. Temos que admitir que o homem no vídeo é um figuraço, resta saber se ele ultrapassará o período crítico. Aqui ele estava começando. Aí aqui o Beto Stojic diz: cada qual no seu puleiro. Vocês hão de concluir, mas aqueles que pretendem criticar ou mesmo ignorar o hilariante desempenho do cacarejante Meia Filho no éter da TV Barriga Verde, diariamente à hora do almoço, estão passando atestados de total desconhecimento da realidade ilhoa. Ele falando assim, daquele jeito cantante atrapalhado, aparentemente não dizendo coisa com coisa, gozando da própria sorte, a verdadeira encarnação do mais puro dos ilhéus, talvez até um dos últimos. E aqueles que estão pensando em levá-lo a sério, numas estão sendo gozados pelo próprio, que de maluco não tem nada. Meyer goza sem preocupar com interpretações maldosas e até ignorantes que surgem assim, tão gratuitamente quanto nervosas. E aí aqui uma imagem do Meyer numa reunião com os colegas da TV Barriga Verde. No bar, tomando Brahma, obviamente. Os desenhos rápidos que ele fazia. Aqui um programa de auditório em que ele participou.
algumas imagens dele falando, gesticulando, para vocês conseguirem perceber um pouco dessa figura, assim, né? Que era o Meyer Filho, uma charge que é super importante, que é esse galo, que é ele, né? Na postura, simbolicamente como um galo, lutando pelas eleições diretas, pelas diretas já, fazendo campanha, isso já em 84. Então, assim, quando eu falo que o Meyer volta e retorna e faz de novo, é isso, assim, ele começa a produção dele nos jornais, mas não abandona completamente. Tanto é que em 84 a gente tem essa charge, essa ilustração, né, no jornal O Estado. E aí aqui, o que a gente tem é o MEI várias vezes na frente de um outdoor durante a pesquisa no acervo. A gente descobriu que esse outdoor ele foi instalado em vários pontos de Florianópolis, onde ele vai dizer Arrombachos Floripa, o pintor Meyer Filho só sabe pintar galos. Esse é um outdoor que ele vai fazer em homenagem aos 70 anos dele. Ele vai colocar esse outdoor em vários pontos da cidade. Mas eu acho que o mais interessante da gente perceber aqui é que o Meyer volta a pensar uma autocrítica. Quer dizer, ele se torna conhecido e reconhecido pelas pinturas de galo. Então, é um espaço de conforto, digamos assim, é um espaço estabilizado da produção dele, ao mesmo tempo que ele mesmo sabe que ele é muito maior do que isso, mas que as pessoas pouco sabem. Então, ele começa a ser taxado pela comunidade local como o pintor de galos. E se incomoda com isso, mesmo fazendo propaganda dele mesmo como pintor de galos. Então, esse giro que o Meyer vai fazer é muito interessante, porque primeiro uma autopromoção, depois ele se autopromove, interrompendo a autopromoção. E eu acho que esse é o ponto, talvez mais interessante de pensar o Meyer como o que o Damião, né, nosso querido Damião, falava, né, o Meyer cidadão e o Meyer artista, de tentar entender que quando ele vai num cartório pedir que a assinatura dele, oficial, seja a cabeça de um galo, e a assinatura dele, que é a assinatura de cidadão, e a assinatura dele como artista é só um Meyer Filho escrito, nesse lugar, nesse momento, ele já entende que não há uma separação entre o cidadão, o artista e o bancário. Não há como, né? Tende-se sempre a colocar os artistas na história, né, em caixas. E o que o Meyer vai fazer, inclusive com esse trabalho, é quebrar os padrões, é quebrar a caixa, né? É mostrar, não há possibilidade de separar e tampouco há possibilidade de me pensar enquanto uma única coisa, pensando que também é uma produção que se desdobra e que vai para muitos lugares. Então, não, eu não sou só um pintor de galos, como vocês acham que eu sou. É um convite, esse outdoor, a conhecer o que ele faz, para além dessa produção que ele mesmo articula como sendo a principal, né? É, segue sendo um lugar de autopromoção, segue sendo uma conversa com o público, segue sendo uma necessidade de mostrar para o público e de pedir ao público que explore os outros aspectos da obra dele, né? Quer dizer, aqui ele diz: eu já sou conhecido, eu já estou famoso, vocês já conhecem os meus galos, mas vejam bem, né? O pintor Meyer Filho não sabe só pintar galos. Então, quando esse ser que parece uma bernunça alada, enfim, vai dizer o pintor Meyer Filho só sabe pintar galos, ele contradiz, né?
a própria situação. Acho que essa talvez um dos trabalhos que a gente tem do final da produção do MER mais interessantes nesse aspecto. E aí, gente, sempre assim com os bracinhos levantados, né? As asinhas levantadas, os esporões à mostra. Muito engraçado. Eu acho super engraçado. Esse outdoor foi um ano antes da morte dele. Esse foi o segundo outdoor que ele fez, que é uma crítica ao UFSC. Tem um caso específico isolado, assim, que a UFSC não. Ele conta isso num vídeo. A UFSC não pagou pelo catálogo de uma exposição que ele estava fazendo. Diz que ia apoiar e não apoiou, o reitor. Aí ele vai dizer: por que será que a UFSC vem desde 1960 ignorando o talento e a arte de Meyer Filho? Falou. E aí no vídeo ele conta assim que ele estava num bar, ele tomou uma Brahma, outra Brahma, mais uma Brahma. Quando ele chegou na sexta Brahma, quinta, sexta Brahma, ele foi até a reitoria da UFSC. Ele já tinha doado um trabalho para a UFSC anos anteriores. E falou: bom, mas por que que vocês não apoiam a arte de Meyer Filho? E aí ele sai de lá emputecido, porque não conseguiu o apoio, berrando para toda a universidade: o reitor é um cafeicultor, o reitor é um cafeicultor. E depois ele pede de volta o trabalho que ele tinha doado para a universidade. Então, esse lugar também, né? Quando a gente está. A Clarissa Diniz tem uma crítica super interessante, que vale a pena vocês lerem no livro, né? Que a gente recém lançou. Ah, é o texto comissionado, inclusive, da publicação, e é um texto que ela vai contar essa história, né? De pensar a relação da obra do Meyer com esse lugar do proletário. E aí ele vai xingar, o xingamento, né, do reitor é justamente dizer o reitor é um cafeicultor. Como que ele vai percebendo essas relações dentro da própria obra. E aí ele cria esse, esse esboço que se transforma nesse outdoor, que vocês podem ver ele ali exuberante, né, do lado esquerdo da tela. Por hoje era isto. Ahn, eu vou abrir aqui para saber se vocês querem perguntar qualquer coisa. Se vocês têm dúvidas, vou parar de compartilhar minha tela. Vocês querem conversar? Eu vou parar de gravar. E aí a gente segue depois, tá bom?